Olá, pessoal, no podcast Amigovski, o podcast de Edmilson Migovski, eu trouxe hoje a Nathalie Reiboltz, que é médica, ginecologista, obstetra, mas é sexóloga também. É sobre esse assunto que a gente vai aprofundar aqui. Vocês não perdem por esperar, porque o assunto vai ser química no contato sexual entre um homem e uma mulher, ou entre duas pessoas. Isso existe, isso é mito. E aí, tá bom? Vocês não perdem por esperar. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, como nós prometemos, né, na abertura desse programa, que vai ao ar na TVC, na TV Correio da Manhã também, no Jornal Correio da Manhã também, no nosso YouTube. Nathalie, é um prazer enorme estar revendo você. É meu, novamente. A Nathalie formou pela UFRJ em 2009, foi minha aluna de graduação. Isso aí. Depois seguiu o caminho dela e começou um pouco com a questão da ginecologia obstetrícia. Sim. E quando foi que você migrou para sexologia, Nathalie? Pois é, essa é uma história interessante, porque eu não tinha planejado isso para a minha vida a princípio, mas quando eu comecei a atender mais no consultório privado, né, e eu gosto muito de conversar, minha consulta é mais longa, então eu gosto de ouvir as questões das mulheres, né, conseguir contextualizar isso à saúde, eu acabei abrindo um espaço para essas mulheres para falar da intimidade, para falar da vida sexual, que também eram perguntas que eu fazia, né? Então, acabou que eu recebi muitas demandas, né? Olha, não sinto desejo, sinto dor, tenho esse problema, tenho aquele. E aí, eu percebi que na minha formação como ginecologista tinha essa lacuna de conhecimento. Sim. A sexualidade ela é uma área muito complexa no sentido de especialidades, né? A gente não consegue dar conta sendo só médico, nem o psicólogo sozinho consegue dar conta, nem o fisioterapeuta sozinho consegue dar conta. E mexe muito com todo Totalmente, mundo, né? totalmente, Mexe. com todas as relações, né? Não é só com a sua relação afetiva, né? Então, a gente percebe que quando a mulher, eu atendo mais mulheres, né? Sim. Quando a mulher tem uma questão sexual grave, aquilo começa a afetar a autoestima dela, que vai afetar a maneira com que ela lida com os filhos, com a maneira que ela lida com a família, com o marido principalmente. Então, isso começa a reverberar quando fica muito importante. E aí eu comecei a querer estudar, querer aprender sobre isso. Aí você fez uma pós-graduação nessa área em São Paulo. Exatamente. Você falou que atende mais mulheres do que homens. Aí foi uma surpresa aqui, porque como eu olho para você e penso, você é na ginecologia obstetrícia, eu fico pensando, você atende homens por conta da sexologia, você acaba atendendo homens também. Eu não tenho especialidade, eu não tenho experiência nas questões masculinas específicas, né? Mas acontece que os casais acabam, a interação entre o casal, né? Ela é importante para que o resultado funcione, para que a terapia funcione. Então, muitas vezes eu trago o parceiro para uma consulta, ou eu convido, né? Eu ofereço essa possibilidade de ser atendido em casal para que a gente consiga criar uma comunicação, para eu, principalmente, explicar para ele como que a gente funciona, quais são esses caminhos. Pensando aqui, dentro dessa relação, como existe a questão da sexualidade envolve no mínimo duas pessoas, né? A princípio, não, pode envolver só ela sozinha, ok, não vou entrar nesse mérito. Mas assim, se a pessoa está indo lá e está se queixando de algum problema, é complicado só uma ser atendida, acaba que os dois têm que estar lá, né? E o homem vai de boa, o homem vai resistente, como é que é? Isso é muito individual, né? Como cada um lida com a questão da sexualidade. Mas muitas vezes é uma questão que está afetando tanto a vida do casal que o parceiro entra em colaboração. Um parceiro colaborativo, um parceiro que é parceiro mesmo. Entendi. Ele acaba abrindo esse espaço, sim, e vai lá acompanhar. Muitas vezes, olha, muito frequente que o parceiro me encontre. Me ache na internet, fale, olha, vai lá, achei essa médica, achei essa sexóloga, acho que você deveria ir lá conversar com ela, né? Então, porque o homem acaba tendo um comportamento diferente, né? Ele acaba levando isso da mesa do bar, que não é o melhor lugar para discutir esse tipo de coisa, até porque um conta mais vantagem do que o outro. Os homens mentem na questão da sexualidade. Todo mundo mente, né? Mas acho que os homens mentem mais do que as mulheres. E o que acontece é que se você não estiver bem e for contar alguma história, você vai sair pior do que você chegou. Então eu acho que, embora a mesa de bar ou entre amigos seja ótimo para discutir, talvez, futebol, política, não sei se é o melhor lugar para discutir a sexualidade própria, e aí eu acho que tem que ter realmente o auxílio valioso de alguém que tenha uma formação. E você mesmo, que é interessante,
você já era médica, 6 anos de formação na medicina, mais 3, 4 de residente, e você ainda não se sentia bem para discutir essa relação. Você foi fazer um curso adicional. Sim, a nossa formação até, né, o ano que eu me formei ginecologista, né, ela tinha essa falha, né, a gente aprendia pouco. Hoje as coisas estão mudando, né, as pessoas estão falando mais sobre isso e os residentes já têm algum conhecimento. Mas eu senti essa lacuna. E uma coisa importante que você falou aí sobre a mesa do bar, que eu percebi que era um diferencial que eu podia entregar para as minhas pacientes, é justamente o acolhimento. Você abre uma cerveja na consulta? Não, isso não. Abro cerveja depois em casa, mas sem falar de trabalho. Tá certo. Mas o que eu percebi é que faltava justamente esse olhar acolhedor por uma dificuldade em relação à sua própria sexualidade. Muitas vezes é isso, né? Tem um olhar jocoso, tem um olhar de julgamento, tem um olhar que leva para uma visão superficial, né? E as pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com sexualidade não veem o profundo dessa questão, né? Como é difícil você viver com uma dificuldade e não saber por onde começar. Porque sexualidade, quando você tem uma dificuldade, eu tenho uma dor na relação. Por onde eu começo? Quem eu pergunto? Para minha mãe, para minha amiga? Né? Para quem? Quem será que passa sobre isso? Porque ninguém fala. Não fala. Fica entre 4 paredes, né? E às vezes ela nem compartilha com o companheiro e vice-versa. Nesse caso, qual é a queixa mais comum dentro do teu consultório de sexualidade? E essa queixa é mais comum, estava desde sempre com o casal ou surgiu depois com aquele casal? A relação nunca foi 100% ou houve algum problema ao longo do processo que tornou a relação menos prazerosa? A queixa mais comum que eu atendo é a perda do interesse sexual. Principalmente a perda do interesse em iniciar uma relação sexual. O desânimo, né? A preguiça em iniciar uma relação. Eu não considero isso um problema específico do casamento, né? Mas é um olhar de pouco conhecimento, né? Uma certa ignorância no termos de não ter educação sexual, entender que a sexualidade, a nossa vida sexual precisa de investimento. Investimento... de que tipo? De energia. Investimento de energia, cuidado, investimento. Então, a gente está muito acostumado, por exemplo, a cuidar da nossa vida profissional. Sim. Eu costumo dizer assim, olha, presta atenção, você está com um problema aqui, uma dificuldade de iniciar a relação. Imagina que você fosse um profissional, um designer, por exemplo. E aí você entra numa empresa nova que você quer trabalhar e alguém chega e fala assim, olha, aqui a gente não usa esse software que você usa, a gente usa esse novo aqui. E aí você olha para a cara do programa e fala assim, caraca, nunca vi isso antes. O que você faz? Tem que estudar. Você vai se preparar. Você vai sentar, você vai mexer no programa, você vai assistir uma aula, você vai ler, você vai parar um tempo da sua energia, vai gastar uma energia para entender esse novo programa, entender essa nova situação. Na sexualidade, a gente não quer entender uma situação nova. A gente não quer olhar para o casamento e dizer, bom, hoje eu tenho filho, hoje eu trabalho muito mais tempo, hoje eu tenho uma casa maior para cuidar, hoje eu fico mais cansado, né? E o tempo, a disponibilidade para uma relação sexual não é a mesma. Então, é um novo cenário. E o problema não é necessariamente o casamento. O problema é que a gente não sabe se adaptar a essa nova situação. Verdade. E aí você acaba... porque assim, a construção do sexo, na minha opinião, acho que você concorda, ele não começa à noite na hora que você vai deitar. Ele começou de dia, né? Tomando café juntos, deixando de preferência o telefone de lado, falando uma gracinha para tua mulher ao longo do dia e ela retribuindo com um certo carinho, dizendo, pô, vamos fazer uma coisa diferente hoje à noite, né? Para quem gosta de tomar um drink, um chá, seja o que for, ou ver um filme legal, um bate-papo legal. Eu acho que essa questão constrói, né? Você já vai... E às vezes você está distraído. Né? Às vezes você está num momento da vida que realmente você está distraído, cuidando de outras coisas. Então é hora de você parar. Poxa, isso é uma questão importante na nossa vida? Caramba, então eu vou cuidar menos desse outro lado para cuidar da minha sexualidade, da minha vida sexual com a minha esposa. Então entendeu? Você respondeu que, na verdade, a queixa é essa, mais comum, e que provavelmente, se houve perda, teve alguma atração antes, que houve perdendo a qualidade desse desejo. Muitas vezes, sim. E aí, como é que você interfere nisso? A gente vai fazer um processo de aprendizado, de desenvolvimento do erotismo entre esse casal.
Né? Então, muitas vezes, esse casal, justamente isso que você falou. Né? A gente pergunta, vocês se beijam? Vocês se elogiam? Vocês se falam de forma carinhosa ou vocês só resolvem missão? Porque missão para resolver tem muita. Claro. Aí, você ligou para fulano? Você comprou não sei o quê? Você viu isso? Você viu aquilo? Os casais muitas vezes passam disso e se comunicam só sobre isso. Só isso, E quando tem filho, então, né? Exato, não tem eu, jeito. como pediatra, né, eu via isso muito claramente. Aquele casal no início, do bebê pequenininho, chegando para a consulta, ele acompanhando, daqui a pouco aquela criança começa a ter menos novidade, porque vai para a escola, não tem... Aí o casal volta a conversar. Quando volta a conversar, são duas pessoas estranhas. A mulher, ela se volta muito para a cria, né, para o cuidado do seu filho, e eu até dizia assim, tem muitos casais que casam, aí eles ficam um tempo morando com a mãe do filho dele, para depois voltar a ser marido e mulher. Eu acho que tem que manter esse diálogo, essa conversa, porque senão perde o interesse. Muito importante lembrar dos múltiplos papéis ali, né? E o que você falou é interessante, porque são duas pessoas estranhas, são duas pessoas novas. Sim. São duas pessoas diferentes que vão ter que viver a vida de outra forma, né? E a sexualidade sempre vai acompanhar esses processos de transição, isso eu gosto de falar. Então, quando você passa pela maternidade, é um processo, primeiro filho principalmente, é um processo de transição muito grande, não é só para a mulher, para o casal. Todo mundo. Então, às vezes, você vai passar por outros processos, você vai mudar de cidade, vai morar em outro país. É um processo de transição absurdo. Aí você vai passar pela menopausa, é um processo de transição. Sempre que a gente passa por esses processos, a gente vai sentir um desafio de olhar para a nossa sexualidade, da nossa expressão sexual, a maneira de nos comportarmos, ela vai precisar passar por alguma mudança. Então, se você não se adapta... E essas mudanças podem ser mudanças de comportamento, mudanças até em termos medicamentosas, para você fazer algumas intervenções orgânicas, gestão hormonal, da atividade física, da observação da medicina, do estilo de vida tão negligenciado, embora óbvia. Faz muita diferença. Muita diferença. E aí você pega a tua intervenção, então. Você pega, identifica aquele problema e tenta trabalhar. A gente vai identificar ali qual é a questão. E uma pergunta que eu sempre faço, que também é interessante, é o que você quer, né? Se você saísse daqui com a sua questão resolvida, quem era essa mulher que você queria ser? O que ela faria? Como que ela agiria? Porque na sexualidade, diferente das outras áreas da medicina, a gente não tem um resultado padrão para todo mundo, né? Então, ali na infecção urinária, eu sei que eu preciso resolver, matar a bactéria, ela precisa parar de sentir dor e o exame de urina tem que ficar negativo. Entendi. Então, você dá a opção do cliente dizer para você o que ele espera do resultado. Essa é a grande diferença do atendimento em sexualidade para outras áreas da medicina, em que a gente não pode entregar para a mulher qual é a realidade que ela quer viver, porque sexualidade depende das nossas próprias referências, dos nossos próprios valores, do nosso estilo de vida. Não dá para eu enfiar goela abaixo um resultado em relação à vida sexual dela. Seria errado eu falar que se a pessoa puder... Porque às vezes o casal ele vai ganhando uma intimidade tão grande que é legal por um lado, por outro lado a pessoa negligencia e fala algumas coisas que não falaria se tivesse no primeiro mês de namoro, no segundo mês de namoro, ou deixa de fazer algumas coisas. Por exemplo, extremamente improvável que um homem ou uma mulher, no primeira semana, no primeiro mês de namoro, coloque aquela camisa da última eleição do político, toda furada, para esperar o cara, né? Ela vai se arrumar, ou ele vai se arrumar, ele vai dar um trato na barba, no bigode, vai, né, comprar uma roupa íntima que não esteja ruim para a mulher ver. Eu, particularmente, acho homem... eu gosto de mulher, não gosto de homem. Assim, imagina ficar vendo aquelas coisas horrorosas e a pessoa toda mal ajustada. Ele tem que cuidar dele. E ela tem que cuidar dela. Né? Tentar manter a sedução permanente. Seja na conversa, seja num banho, no asseio... No lidar com a pessoa. Eu não sei se é por aí. Eu acho que isso aí é um grande desafio, porque são conflitos, né? É um conflito entre você se sentir à vontade dentro do seu próprio lar e com a pessoa que divide esse lar com você, né? E você também manter alguma curiosidade naquela outra pessoa que está com você. Então, por mais íntimo que você seja, você precisa manter uma certa curiosidade no outro. Você não pode entregar tudo no sentido de não ter nada para ser descoberto sobre você,
você não trazer nada de novo, E aí você tem que se se torna reinventar, menos... né? O tempo todo. Você se torna menos sedutor. Mas na relação conjugal é difícil mesmo, vamos combinar. Claro, né? 20 Porque anos. você tem outras questões ali que atravessam essa questão da sedução, né? Tem o cuidado dos filhos, como você falou, tem o cuidado da casa, tem o tempo. Olha, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que... E aí, assim, é um desafio muito grande se você não bota energia nisso. Tem que botar. Se você não olha para isso. Tem que dar importância pra isso. Realmente vai ficar de lado. Às vezes fica como última. E você acha que seria interessante nesse processo de se reinventar? Você falou de traçar um objetivo, até de viagens, de passeios, de coisas que, né, de combinar, até criar fantasias Sim. em conjunto. Eu acho legal também isso. Cada um tem um jeito. A gente tem uma técnica na terapia sexual que é agendar o tempo do sexo. Isso é interessante, hein? Que muita gente Deixa eu muito anotar resistente. aqui, por favor. Anota aí. Muita gente é resistente, muitos casais falam, não, mas aí fica mecânico, né? Porque se eu vou marcar, eu já sei que vai acontecer, não é tão legal. Não, mas tem toda uma expectativa, tem toda uma história que eu acho que dá para fazer, dá para criar. Qual é meu argumento nesse sentido, né? Quando você está namorando, que você não mora com seu namorado, aí vocês... O que vocês fazem? Vamos sair por aí, vamos ver se a gente se cruza na noite? Não, olha, pra onde vamos sair hoje, eu vou te buscar a tal hora, a gente vai fazer isso, depois vai fazer aquilo, e depois vai fazer aquele outro. Pois E aí você faz o quê nesse dia? Naquela semana que você vai encontrar a pessoa no sábado? Você já pensou qual vai ser a lingerie? Você já pensou qual vai ser a roupa? Claro. Você já pensou qual vai ser o diálogo? Então isso é super marcado. Sim, claro, é super marcado. E as pessoas esquecem que isso é super marcado. Dentre esses casais que te procuram, né, de cada 100 casais, qual é o percentual que você entrega para eles um resultado que eles ficam satisfeitos? Essa resposta ela não é tão boa quanto eu gostaria. Porque quando a gente trabalha a sexualidade, vamos dizer aí que 70%. Boa. Talvez, né? Eu estou estimando aqui bem estimado, mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa some da terapia, né? E o contato terapêutico, ele não é como o contato de uma consulta médica. A gente precisa dar espaço para o cliente tomar a decisão de por quê. A terapia ela só vai funcionar se a própria pessoa entende que aquilo que eu estou entregando faz sentido para ela e para aquele momento. E o que acontece muitas vezes é que fazer uma mudança dói. Fazer uma mudança, enfrentar que você tem um hábito ruim e que você vai ter que fazer toda uma modificação daquele hábito. Não é um medicamento que você toma não é uma e medicação, fim de papo. não é. E aí isso dói. Quem é que vai saber se dá conta disso? É o próprio paciente. E eu não posso querer ficar nessa ansiedade médica, que eu já tive muito, de vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu não posso me apegar a esse resultado. Eu preciso entender que cada um vai ter o seu momento, né? Cada um vai ter um nível de energia específico para ter essa atenção. Muitas vezes a pessoa ela fala, olha, eu não tive tempo de fazer os exercícios que você me prescreveu. Né? Então, essa pessoa vai demorar mais a chegar no resultado. Não é que ela não vai chegar. Mas então, tem que botar prioridade da vida dela. Tem que botar. Depende muito. Não é como um tratamento médico em que você controla, né, os seus recursos, os recursos que você tem para oferecer, você controla melhor esses recursos e sabe qual vai ser o resultado. Você entrega os recursos para o cliente aplicar. Se ela vai aplicar ou não, isso já não está no meu controle. E o resultado vai depender dela também. E aí a gente conversa isso no início. Eu falo, eu sou uma facilitadora desse processo de mudança. Eu vou ser a lanterna e vou te falar, tem esse caminho e tem esse caminho. Vamos por esse caminho aqui? Se ela vai dar o passo, eu não posso dar o passo para ela. Ela tem que dar o passo. Então, o meu resultado, que não é meu, é o resultado dela, vai depender dela dar um passo. Existe, assim, a questão da pessoa não gostar. Dentro daquela pirâmide de Maslow, né, que seria a base da pirâmide para quem MASLOW, para você que eu não sei se a gente consegue depois botar aqui embaixo. Essa pirâmide fala que a base dela está lá, respirar, comer, dormir, sexo, né? Então é uma coisa uma necessidade humana, sim. Humana básica, né? E aí eu fico pensando, tem gente que não tem interesse, né? Existe também isso, ou existe
pessoas mal trabalhadas que não se permitem por questões, às vezes, religiosas, por questões familiares, culturais. Como é que... Entendeu? Eu estou perguntando assim, existe gente naturalmente sem interesse. Por exemplo, se um homem não tem testosterona, a tendência ele perdeu a vontade de namorar. Mas aí é uma questão orgânica, né? Mas no caso de pessoas que têm menos interesses pelo sexo, né? O que a gente entende, o que eu particularmente vejo, é que quando a gente fala sexo, tem um formato muito fechadinho na nossa cabeça. O que é sexo? Sim. Né? Mas se você falar que sexo envolve tantas coisas que trazem prazer físico, uma sensação de satisfação de prazer, que seu corpo percebe essa satisfação de prazer, isso pode vir de várias formas. Então a gente vê, por exemplo, pessoas que se definem assexuais, mas que gostam de compartilhar muitas coisas com outra pessoa. Então, eu gosto de ver um filme abraçado, eu não gosto de transar, de ter penetração, de chegar ao orgasmo. Aí, quando a gente define o sexo como isso, realmente você fala, a pessoa não gosta, mas ela gosta de outros tipos de contato muitas vezes. Ou ela coloca o prazer da vida dela em outras áreas, né? Então, muitas vezes não é uma pessoa sem prazer, é uma pessoa que não tem prazer nessa prática, na prática sexual especificamente. Então, é muito difícil a gente dizer que não é possível uma pessoa não desejar sexo. Ela pode não desejar sexo e se satisfazer de outras formas, de seu próprio prazer, né? Enfim. Entendi. E a questão isso... Tem gente que já tem esse comportamento, a gente já gosta mais de namorar, que eu digo, de ter relação sexual ou outras coisas. Eu gosto muito de estar com contato com as pessoas. Fico muito bem sozinho, moro sozinho, mas eu gosto de estar bem acompanhado de pessoas legais. Eu gosto do contato, eu gosto do carinho. A questão da química, que as pessoas tanto falam, né? Fala de química, né? Eu fui lá e não deu química, ou deu química. Aquela pessoa que tem química comigo, né? Eu adoro essa coisa da química, né? Quando a gente fala de sexo, tem sempre um véu místico, né? Uma coisa de como se você não tivesse controle do que vai acontecer e você vai se perder. Tem uma coisa também meio divina, do tipo assim, olha, foi maravilhoso. De outra dimensão. Foi de outra dimensão. Aquilo não é normal. E aí começa a construir... tentar traçar coincidência do tipo, eu estava, olhei para o lado e vi você, nem era para estar lá, então foi o destino que me apresentou. E aí, quando você dá esse ar místico, fica complicado, né, de você gerenciar. A questão da química também é complicado. Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa considerar aí. Primeiro, a fantasia. A fantasia, que é isso tudo que você está falando, nossa, eu fiquei pensando nele, ele apareceu, ele era tudo que eu queria. Isso é muito importante para nos tornar pessoas eróticas. Sim. Então, o nosso erotismo depende da gente ter fantasia. Então, se a gente fica muito apegado à realidade, né? Como é que você faz? Como é que você cria uma percepção erótica se você só pensa na realidade? Mas isso é assim, isso é A, isso é B. Até porque na hora do sexo você pode fantasiar um monte de coisa. Exatamente. A fantasia a gente já sabe, por estudos, que ela é um elemento essencial do prazer sexual. Né? Você precisa, de alguma maneira, dar sentido àquilo que está acontecendo de uma forma fantasiosa. Então, nossa, essa é a pessoa da minha vida. Né? Isso é maravilhoso, isso não torna aquela vivência mais importante? Sim. Então, quando você cria essas fantasias, aquilo traz um tom de importância e de valor que dá mais prazer mesmo. A sua percepção física de prazer é maior quando você valoriza, quando você dá sentido, né? Então, essa fantasia a gente não pode perder completamente. Sim. Né? Agora, uma outra coisa é a gente... diminuir ou a gente subestimar a nossa capacidade de criar soluções para as coisas, né? Sim. Então, assim, Edmilson, quem acredita na química? Não, se não quiser, tem muita gente que fala, se não dá química, então não é para ser. Se não tem química, nunca vai ter. Não, assim, a minha experiência dos primeiros encontros nunca é tão bom quanto o segundo, terceiro ou quarto. Justamente. Né? Assim. Então... essa coisa da química, ela traz essa fantasia muito interessante, que traz um tom erótico ali para aquele encontro. Mas a gente aprende com o outro, a gente aprende... Eu gosto de dizer que o contato sexual entre duas pessoas, ele é uma forma de linguagem. Sim. Uma forma de comunicação, é ou não é? É, claro. É uma forma de comunicação. Imagina você indo morar na França, você fala francês, um mês na França.
Como é que você se sente quando chega um brasileiro e fala: Oi, Edmilson, tudo... Cara, não dá uma sensação de, ai, graças a Deus, agora eu não vou ter que ficar me esforçando pra entender o que ele tá falando, ele vai entender o que eu tô falando. Sem problema. Eu vou poder falar tudo o que eu falo sem ficar calculando as palavras. Isso dá um conforto, né? Dá. E você gasta menos energia. Claro, com certeza. Então, a química sexual, ela nada mais é do que um encontro entre duas pessoas que têm essa mesma linguagem de expressão, né, erótica, né? Então, uma pessoa que toca de um jeito que você sabe, gosta de ser tocado, sem você precisar explicar. Mas também assim, e se porventura não tocou certo, ensina a tocar certo. Exatamente. Aí eu te pergunto, a gente aprendeu a sobreviver num ambiente de gravidade zero. Como é que a gente não vai aprender a criar uma relação mais interessante com outra pessoa se a gente deseja isso, né? Então, e não é assim, não é ruim você falar sobre isso com a sua companheira, seu companheiro, com quem está com você, ensinar a mexer, porque tem situações que são complicadas, né? Assim, de machucar, de fazer errado. Então, acho que você... Porque, assim, embora o sexo seja algo muito mais de atitude e menos de conversa, deveria ter muita conversa também para poder acertar o passo a nem passo. todo mundo é mais de atitude menos de conversa, né? Tem gente que gosta muito de conversa também, tem de tudo, né? Mas é um grande desserviço quando a gente encara o sexo dessa maneira, como se o outro tivesse que saber o que a gente gosta. Então, o Renato Russo dizia, né? Sexo verbal não faz bem meu estilo. Eu acho que ele dizia assim. Não faz meu estilo. E eu acho que o sexo verbal, ele precede, com muito cuidado, a atividade de contato. Para você estabelecer, não é estabelecer regras, é desenhar caminhos. Né? Mas você sabe que não necessariamente precisa ser falado. Não, né? claro Muita que não. gente fala assim, mas eu não consigo falar isso pro meu parceiro. Mas não precisa ser falado. Né? Se eu já te falei que é uma comunicação, existem maneiras de você comunicar as coisas sem falar. E tem um detalhe, o fato de você não ter gostado de determinadas coisas com uma pessoa, não quer dizer que você não vai gostar com a outra pessoa. Não, também. Não. Tem um jeito de tocar, jeito de fazer... As pessoas são únicas, né? Então as relações entre duas pessoas são únicas. Isso é interessante, porque eu vejo também assim, as pessoas falam assim, não gosto disso, acho que você foi diferente. E aí você fica... Porque você tem um jeito e o outro não tinha, e vice-versa. Teve coisas maravilhosas com umas pessoas e não tão boas assim com outras pessoas. Então, a diversidade, permita, né? A diversidade humana ela é maravilhosa por isso, porque a gente pode ter experiências infinitas. Né? Eu acho que o sexo é muito bonito, ele traz essa riqueza para a nossa vida, justamente porque a gente vive experiências que não existe um limite, né? Então, se você tem um limite para... Olha, então só pode ter prazer quem produz estrogênio. Caramba, será que a minha vida vai acabar na metade? Não pode, entendeu? Então, tá bom, muitas coisas não vão funcionar mais como eram antes, mas outras coisas novas podem aparecer. O que vai vir de novo? Eu não sei. Eu vou ver na hora. Né? Então, você tem que estar aberto a essas possibilidades, né? Essas diferenças, essas mudanças. A questão de quem tem paixão e que fala daquela dependência quase que química, né? Que você cria uma paixão, um desejo, a sensação de borboletas no estômago que é bem comum entre as pessoas mais jovens, os mais apaixonados. Como é que isso funciona? A gente já conhece uma química cerebral com neurohormônios que justificam essa sensação. Né? E é muito parecido com uma sensação de você estar dopado ou sob efeito de uma droga estimulante da dopamina, justamente da dopamina, que é uma substância parecida com a cocaína. Né? A substância que nós mesmos produzimos. E a gente acredita, alguns estudiosos, né, desse processo de apaixonamento sugerem que isso é a primeira fase do amor. Ou seja, a antessala do amor. Você primeiro vai... Que ajuda as pessoas... Se você não tiver esse véu se você não ficar inebriado pela paixão, você não abre tantas portas para aquela possibilidade de relação. Mas você tem que ter na cabeça que isso não vai durar para sempre. Né? Esse efeito, né, da paixão não vai durar para sempre. Você vai ter um período e depois, se você tem afinidade, você vai criando um amor que é menos turbulento, menos cego, vamos dizer assim, e mais cuidadoso. Né? Uma vez eu vi um psicólogo falando que deveria ter ele falava em alguma coisa como se fosse um bafômetro, uma referência
a beber e dirigir, ele falou que tinha que ter algum instrumento desse para você fazer e testar. Se você tivesse apaixonado, que você não casasse, que você não desse o passo adiante, esperando essa volúpia toda baixar, para depois, né, diante do juízo perfeito, tomar determinadas decisões, para não se arrepender. Você vai por esse caminho também? Eu não acho nada disso. Eu acho que a gente fica tentando controlar as coisas e a gente não tem tanto controle assim sobre elas. É claro que quando você envolve responsabilidade sobre o outro, a gente tem que ser cuidadoso. Claro. Mas não quer dizer que essa paixão não pode, como a gente falou, de construir uma relação, construir uma nova sexualidade. A gente também constrói relações, né? Então, é claro que você vai ficar um pouco inebriado ali e em algum momento você vai saber que as coisas vão mudar. Vão mudar. Eu não concordo também muito com ele, não. Eu até acho que ele pode dizer o seguinte: se eu estiver sob efeito da paixão, eu posso não fazer determinadas coisas que venham comprometer o meu futuro. Por exemplo, estou com 3 meses de namoro, vamos ter um filho. Ter um filho. Isso é uma loucura, na minha opinião. Embora tenha casos que tenham dado certo. Quem vai dizer, né? Quem vai dizer o que vai ser daquilo ali? Só que o que eu acho, aí é opinião pessoal minha, né? Assim, se são coisas que vão te comprometer e podem comprometer você o resto da vida, espera um pouquinho. Quer casar, que mora junto, não faz mal. Mas existem algumas pessoas que precisam desse efeito para tomar algumas decisões, você não acha? Sim, também acho. Tem pessoas que são mais... Né, tem gente que escreve sobre a dopamina, que fala sobre esse efeito, e tem pessoas que precisam um pouco mais dessa sensação de entorpecimento, assim, para você conseguir tomar... É bom, né? Não é bom? É bom, sim. É bom, mas te cansa. Ela cansa também, ela te distrai, te cansa. Então, ela é boa, mas ela também tem um lado... Vamos lá, então, a paixão, ela cansa, mas é boa. Qual seria, na tua opinião, o segredo para temperar esse relacionamento com o amor, aquela coisa mais perene, mais tranquila, mais clássica, né? E com essa volúpia, né? Que até o Jabu dizia, né? Sexo é imaginação, é fantasia, amor é prosa. Né? Amor é prosa e sexo é poesia, né? A paixão é carnaval, o sexo é cinema, essas coisas. Porque o ideal seria tentar fazer essa mescla, né? Tem um escritor, um filósofo que eu adoro, que é o Renato Nogueira, não sei se você conhece o Renato Nogueira, e ele fala justamente que o amor é o que tempera essas emoções extremas. O amor. É muito interessante essa visão ele dele, né? Muda um pouco o olhar, né? Exatamente. Ao invés de o amor ser o resultado, não. É quando você ama, é justamente que você consegue equilibrar essas emoções extremas de extrema paixão ou ódio, afastamento, né? Porque é natural que a gente tenha extremos ao longo da nossa vida, né? E justamente o amor é o que faz as coisas se equilibrarem e você continuar junto por mais tempo. Eu acho essa visão muito bonita e que faz muito sentido, né? Porque você vai ser desafiado aí ao longo da sua vida a olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, eu não aguento mais, né? Ou, nossa, eu estou muito apaixonada, eu só consigo pensar nisso. Nenhum dos extremos é sustentável por muito tempo, concorda? Concordo, mas paixão é bom, né? Paixão é bom, mas não é sustentável por muito tempo. Não é sustentável. Então, justamente, ele fala que o amor é o que equilibra. Eu acho isso bem interessante esse olhar. É verdade. Mas, assim, eu acho que você não pode distanciar da época da paixão e resgatar determinados pontos. Aí é que tomar um pouco desse gole da paixão. Eu acho que o amor também ele é inteligente o suficiente para isso, né? Quem ama tem essa inteligência de... Eu preciso também de um pouco desse ponto da paixão, né? E o que dá para você fazer, né? É você justamente colocar aquela outra pessoa no lugar de namorado. Isso não é tão complicado assim. Não é complicado. Não é complicado. Não dá para você só ter momentos com o outro, com o parceiro, como esposo, como esposa, ou como parceiro de família, cuida da família. Não. Precisa parar um pouco e olhar como namorado e no dia a dia, né, Edmilson? Que as pessoas... eu tenho um colega que fala assim, dá um abraço de 3 minutos na sua parceira, sem roupa. É bom. Dá só um abraço, sem nada, e vê o que vai acontecer. É bom, é legal. Isso é muito legal. E aí o interessante dessa questão, assim, teve uma situação, eu não vou contextualizar, porque eu não quero que as pessoas se vejam, se identifiquem aqui.
Mas tem uma situação aqui que da pessoa sempre chegava em casa muito irritada. Pô, dia inteiro de trabalho. Pô, sim, esperado, né? Sexta-feira e tudo mais, aí na fase de namoro. E o sujeito, né? Ele pega, dessa vez eu vou quebrar essa resistência. Pô, climatizou a sala, botou uma luz de vela, botou uma taça de vinho, acendeu um incenso, botou uma musiquinha suave no fundo. E foi interessante quando ela abriu a porta com aquela carga pesada, engraçado que parece que deixou. Ela entrou como se se despindo. Ela não teve outra solução a não ser dar um sorrisinho e um abraço. Do tipo assim, cara, cheguei em casa, está climatizada essa sala, tem um incenso, uma música boa, o cara botou a taça de vinho, olha só que gostoso foi. Aí que tem um segredinho que eu também ensino para as minhas pacientes e que é muito desprezado. O ambiente faz toda a diferença. Sim. Um dos estímulos eróticos que a gente recebe é o próprio ambiente. Claro. Não é a outra pessoa. Claro. Então, essas luzes brancas que a gente usa para trabalhar, por exemplo, são coisas que não te dão relaxamento. Claro. E aí vai a questão dos sentidos. Perfeito. Um bom olfato, perfeito. Uma boa visão, uma boa audição, o contato e o paladar. Perfeito. Quer dizer, eu acho isso muito legal. E vejo um pouquinho, aí eu me remeto ao meu pai, que meu pai faleceu tem uns 2 anos, mas ele estava numa situação muito complicada, porque ele enxergava mal, ouvia mal, sentia dor, nunca teve um bom olfato nem paladar. Então, os sentidos que dão sentido à vida... A gente experimenta o mundo com os nossos sentidos. Foi, e no caso de vocês, mulheres, ainda tem o 6º sentido, né? E aí foi numa... Então, nesse caso legal, que eu construí uma atmosfera que era impossível a pessoa ficar Você se mal. entregou agora, hein? Eu construí. Só não disse quando foi isso, né? Quem viveu isso sabe que eu não vou falar o nome da pessoa, né? Quem viveu isso sabe que isso aconteceu, porque foi bem marcante, porque era uma coisa muito constante chegar um humor comprometido. Agora, se você não tivesse essa visão da necessidade do outro, né, e do quanto você também ia ganhar com essa aproximação, com essa tranquilidade da outra pessoa. Então, não é só você estar entregando, vou armar isso para eu conseguir. Não é bem assim, entendeu? A paz, né, a harmonia, Sim. Ela torna as coisas melhores, a nossa vida melhor. A gente precisa desses momentos. Pois é, eu também tive um outro relacionamento que eu dizia assim, eu gosto muito de paz e amor, mas eu priorizo a paz ao amor. E se você me traz o amor, me traz o sexo, que é legal, é bom, mas, poxa... Tira minha paz. Minha paz eu quero viver em paz, eu quero poder ter paz. Não quer dizer que vai viver em paz o tempo todo. Claro, isso é natural, isso é super natural. O problema é você dar dimensão exata ao problema, não ficar aumentando o problema. E teve até um outro relacionamento que eu tive que eu dizia assim, você tem que escrever um livro de autodestruição, porque você tem todos os segredos da infelicidade. Cara, tudo é problema, você não consegue ver nada de bom, não consegue construir. Você ganha uma flor, você diz que o espinho te espetou. Vamos ver o lado bom das coisas, vamos tentar ser um pouco mais romântico. E você sabe que muitas vezes alguma dificuldade sexual, alguma disfunção sexual também é o ponto de sintoma de uma doença psiquiátrica. Sim, sim. Né? Então, muitas vezes as pessoas... Eu tive até recentemente um caso no consultório que a pessoa falou assim, Nathalie, eu não tenho vontade de nada, não tenho vontade de ter relação. Eu não tenho nenhuma vontade de ter relação. Eu acho meu parceiro bonito e tal, não tenho vontade de ter relação com ele nunca. E não era assim. Aí eu falei, você tem vontade de quê? Você tem prazer com o quê? Aí a pessoa falou assim, não tem prazer com nada. Eu falei, primeiro, a gente precisa descartar a depressão, porque não adianta eu ficar aqui. Claro. Né? Então, às vezes, a sexualidade, ela também... a ponta do iceberg. Exatamente, ela é um sintoma, né? Aquela queixa sexual é um sintoma de uma situação muito maior. E às vezes eu nem trato, eu falo só, eu não vou te ajudar, eu não sou a pessoa que vai te ajudar agora, eu posso te ajudar lá na frente, mas primeiro você precisa cuidar do que é maior, da estrutura. Se não tiver estrutura, não adianta. Habitualmente, esse casal, ao entrar em terapia com você, ele é o quê? São consultas mensais? Semanais. E normalmente eu ofereço... Não tem uma regra fechada. Você gosta muito disso, né? Eu adoro. Posso falar horas aqui.
eu ofereço uma terapia breve, de poucas consultas, porque o meu trabalho como médica não é aprofundar na questão psicológica, Claro. né? Então, quando tem uma questão psicológica Você mais tem- complexa, eu vou encaminhar para o colega que faz a parte psicológica. E quando, por exemplo, tem uma dor específica vulvar, eu vou encaminhar para o meu colega fisioterapeuta que vai fazer esse trabalho específico para dor, por exemplo. Então, o meu trabalho é muito de psicoeducação, de trabalho de desenvolvimento de habilidades na manifestação da sexualidade, de sensações, principalmente. As mulheres são muito pouco conscientes das sensações. Eu costumo dizer que o principal problema da população brasileira é falta de educação. O principal problema de saúde é a falta de educação em saúde. Ah, muito. No teu caso, o principal problema da sexualidade do casal é a falta de conhecimento acerca da sexualidade? Completamente. A gente sabe, isso é estudado, que muitos dos problemas são tratados, resolvidos com intervenção com o que a gente chama de psicoeducação. E isso você vê também mais, a incidência maior em determinados grupos populacionais, por exemplo, ou alguma coisa ligada à religião, cultura? Eventualmente, sim. Eventualmente, uma situação específica de vida vai, né? Algumas religiões, sim, porque colocam a pessoa num conflito, né, entre prazer e moral, né? Nem todas as religiões, mas algumas mais. Isso também é muito individual, tá? Porque às vezes você fala, aquela religião, mas aí você pega uma outra pessoa. Às vezes eu faço essa pergunta, você tem alguma amiga lá? Você já conversou sobre isso com ela? Ela não tem nada disso, ela não acha assim, ela acha assado, ela acha assim. Essa. Eu falei, então pronto. Quer dizer, tem até um caminho, né? pastor que é bem interessante, ele aborda, geralmente a igreja evangélica tem um pouco mais de tabu em relação a isso, ele aborda isso com muita tranquilidade. Duarte, eu sou do nome dele. Sim. Eu esqueci Cláudio, eu acho. Cláudio né? Duarte, isso. Ele que falou a ele é questão bem habilidoso. Você quer namorar, aí bota aquela camisa do político rasgada, que não sei o que. Poxa, não há quem se atrai para o negócio desse. Ele brinca muito com essa questão. E eu acho que ele tem uma linguagem bem legal, mesmo para essa população evangélica, que tende a ser um pouco mais conservadora, mais temerosa dos pecados que possam estar na cabeça deles. Eu acho que isso é muito da sua vivência individual, né? Muitas vezes a gente também coloca na religião uma dificuldade que a gente já tem. Né? Então, nem sempre é o caminho inverso, né? Às vezes a religião acolhe e fala assim, graças a Deus, eu tô aqui, eu não preciso me desafiar nessa área. Mas eu acho que mesmo que nessas religiões, por mais conservadoras que você possa ter, tem pessoas com uma visão legal. Tem. E a religião evangélica especificamente, ela tem muitas denominações. Né? Então, ela atende muita gente. Muitos ideais, muitos valores, né? Então, às vezes você não se identifica com uma denominação, se identifica com outra, né? E às vezes o próprio líder daquela igreja, ele tem um perfil, uma personalidade que você não se identifica, mas o outro pastor, ele é mais interessante da mesma denominação. Sim, eu vejo isso, as pessoas são ligadas à igreja tal, mas gostam daquele templo por conta daquele pastor. E quando aquele pastor sai dali, ela segue o pastor. Quer dizer, não é uma coisa da instituição, e sim das pessoas, o que determina a relação é a relação humana entre as pessoas, não muito pessoas e instituição. E sempre lembrar que a gente tem o que diferencia a gente, né, como animal, né, agora voltando para a parte bem biológica e antropológica, é a nossa capacidade de se adaptar e de criar soluções para as questões difíceis na nossa vida. Então, a gente tem a razão, né, não é para a gente racionalizar e tirar o nosso sexto sentido. Mas é pra gente criar soluções onde a gente fala assim, caramba, eu nunca imaginava que ia ter uma inteligência artificial que faz uma dissertação de mestrado. E a gente cria esse tipo de inteligência, né? Então, isso é maravilhoso, né? Então, pra sexualidade, então, que é algo que traz prazer, quantas soluções a gente não é capaz de dar? Então, né? As pessoas que estão vendo a gente até agora, né? Tenham esperança. Faz contato com você. Qual é o teu contato, Nathalie? Meu contato do consultório, vocês podem me achar nas redes sociais com o meu nome, Nathale, Raibolt, Raibolt. Vai aparecer aqui embaixo. Sim, isso. Meu site também, tem lá o telefone do consultório. Eu não sei telefone de cabeça do consultório. A gente não sabe mais telefone, né? Mas eu estou em todas as redes, né? Só botar meu nome que vai aparecer aqui no podcast, que vocês me encontram lá. E a mensagem final, minha cara Nathalie? Mensagem final, não desistam do prazer. Invistam no prazer. É uma área muito importante da nossa vida
e que pode engrandecer muito a nossa experiência. Gente, adorei conversar contigo mais uma vez, sempre um prazer muito grande, eu sempre aprendo muito, e olha que meus cabelos brancos denotam uma certa experiência, alguns casamentos para trás, mas eu sempre aprendo muito com você, muito agradeço. Gostoso, espero que as pessoas gostem também daqui do nosso podcast, Amigovski, toda semana aqui na TV Correio da Manhã e também no canal no YouTube do Correio da Manhã e também no meu canal Edmilson Migovski no YouTube. E você, então, pode falar do teu Instagram também? Pode, meu Instagram tá lá, tem vários conteúdos, tem vídeo falando sobre sexualidade, tem o meu YouTube também, onde eu já fiz vários vídeos com as principais dúvidas das mulheres em relação à sexualidade, sobre prazer na penetração, sobre dor na penetração, né, que eu recebo muitas perguntas sobre isso, está tudo lá no meu YouTube também, você pode consultar. Agora, a minha pergunta final é: deu química ou não deu química? Eu, com certeza, deu química. E aquele negócio, uma vez eu vi uma outra sexóloga falando que sexo não é para ter dor, é para ter prazer, né? Então você tem como até porque essa coisa da dor, né, ela tá ligada a uma prática sexual específica. Não, sim, tudo bem, mas não estou condenando isso, não. A sadomasoquismo não fazer. Não. Eu estou dizendo que as mulheres, por exemplo, que sentem dor na penetração, elas sentem dor na penetração, mas elas podem sentir prazer de tantas maneiras. Sim, claro. Né? Então, é claro que a gente não tem que associar. Quando a gente associa o prazer à dor, a gente tem muita dificuldade, né? Quando a gente, no meio do prazer, a gente sente dor, a gente acaba bloqueando uma via neurológica de relaxamento. Mas é isso, adorei conversar com você, espero tê-la outras vezes no nosso podcast. Vai ser um prazer. Então, gente, né, curta aí nosso podcast, compartilhe, porque mensagens como essa, sim, é capaz de aumentar o prazer da gente, fazer com que a gente tenha uma vida melhor, tá bom? Fique aqui, fique bem, fique com a gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.